Curso Básico de Esperanto, aula 39. Diálogo prático, tempo e clima. Vamos imaginar uma cena onde duas pessoas conversam sobre o tempo do dia. Vamos lá, pessoa A e pessoa B. Persona A. Bonan matenon. Bonan matenon. Bonan matenon significa boa manhã, é bonantagon, que significa bom dia. Só um adendo aqui. Boa manhã a gente fala de manhã, ou seja, para a partir de 5, 6 horas da manhã, quando o sol já nasceu, até meio-dia. Boa manhã, bonan mateno. Mas a gente também pode falar bonantagon, que é bom dia, para o dia inteiro, desde 5, 6 horas da manhã até 6 horas da tarde. Porque não existe um boa tarde em Esperanto. Então a gente pode falar um bom dia até mesmo à tarde. Bonantagon. Vamos prosseguir. Kia estas lavetero hodiaŭ? Kia estas lavetero hodiaŭ? Kia estas lavetero hodiaŭ? Esse kia é um pronome interrogativo. É a primeira vez que nós estamos vendo ele desde o do início do curso. A tradução literal dele é de que qualidade? De que qualidade? Mas a gente pode traduzir ele também como. Vamos prosseguir aqui na tradução. Então, de que qualidade ou como está o tempo hoje? Aqui vai vir a resposta. Como a pergunta é de que qualidade está o tempo, qualidade é saber se o tempo está chuvoso, se está quente, se está frio, e a resposta vai vir logo aqui embaixo. Vamos para ela. Hodiaŭ estas sufiĉe varma kaj suna. Hodiaŭ estas sufiĉe varma kaj suna. Hodiaŭ estas sufiĉe varma kaj suna. E a resposta? Hoje está bastante. Sufiĉe pode ser traduzido também como suficientemente ou bastante. Varma quente e suna ensolarado. Próximo. Essa foi a persona B, esqueci de falar. Agora a persona A. Bone, ĉu pluvos morgaŭ? Bone, ĉu pluvos morgaŭ? Bone, ĉu pluvos morgaŭ? Bem, choverá amanhã. Olha o futuro aqui, ó. É um verbo, chover. Se terminou em i, se fosse aqui pluve, seria infinitivo, chover. Se fosse um AS aqui no lugar desse OS, seria no presente, né? Chove, chove amanhã, poderia ser uma afirmação, né? Chove amanhã. Como é OS, que é futuro, aí é choverá. Morgão, amanhã. Agora, persona D. Yes, la veter prognoso diras que morgaŭ estos pluva tago. Agora mais devagar. Yes, la veterprognoso diras que morgaŭ estos pluva tago. Um pouquinho mais rápido. Yes, la veterprognoso diras que morgaŭ estos pluva tago. Ó o OS aqui de novo, agora com o verbo ser estar. Se tirasse esse OS aqui e substituísse por um I, ficasse este,
seria o verbo ser ou estar. Se fosse um AS no lugar desse OS, seria está, ou seja, no presente do indicativo. Mas como terminou em OS, é futuro. Será? Então vamos lá para a tradução da frase inteira. E sim, la veter prognoso, a previsão do tempo, esse palavrão aqui é previsão do tempo. Diras, diz, ó, o presente aqui, ó, terminando em AS, diz. Se fosse diri, seria no infinitivo, é o verbo dizer. Mas como termina em AS, está no presente. Diras, diz que amanhã será chuvoso dia. Mas em português, como a gente coloca o substantivo primeiro para depois colocar o adjetivo, fica mais lógico eu falar um dia chuvoso. Lembrando que esse um aqui é um artigo indefinido. Não existe artigo indefinido no Esperanto. Então, a tradução literal seria que amanhã será chuvoso dia. Aí a gente, no português, para haver concordância gramatical no português, a gente coloca esse um aqui, ó. E inverte o adjetivo com o substantivo, para ficar mais claro para a gente. Na tradução. Mas seria bom vocês já começarem a acostumar com a forma escrita em Esperanto. Tá? Desapegar um pouco do português. Vamos já começar a desapegar do português e começar a pensar em Esperanto. Em Esperanto é que amanhã será chuvoso dia. Então vamos para o próximo Vamos para o próximo diálogo. Persono A. Começar a pensar na língua é muito importante desde o início. Então vamos continuar. Persono A. Mi ne ŝatas pluvon. Mi ne ŝatas pluvon. Mi ne ŝatas pluvon. Ó, o acusativo aqui, ó. Pluvo é chuva. Mas por causa do verbo aqui não ser ou estar, esse, aí leva o acusativo, ou seja, o acréscimo do N. Eu não gosto, chate, o verbo chate, aqui está chatas no presente, o verbo chate é gostar de. Eu não, por isso que tem esse dia aqui, é gostar de. Eu não gosto de chuva. Sed mi ŝatas neĝon en la vintro. Sed mi ŝatas neĝon en la vintro. Sed mi ŝatas neĝon en la vintro. Mas eu gosto de neve, aqui está no acusativo, por isso tem o N. En lá significa no, na, nos, nas. E vintro, inverno. Persono B. Ankaŭ mi. Ankaŭ mi. Ankaŭ mi. Significa também eu. O mais lógico, ao invés de colocar eu também, em português fica mais lógico, gramaticalmente, eu falar eu também. Mas em Esperanto é colocar o ankaŭ primeiro. Ankaŭ, que é o também, mi, também eu. La printempo estas mia plej ŝatata sezono. La printempo estas mia plej ŝatata sezono. La printempo estas mia plej ŝatata sezono. A primavera, printempo, primavera, é minha, meu, minha, né? Play é um superlativo, né? O superlativo fala que é melhor, é mais. Chatata é uma, vamos deixar para estudar essa forma gramatical que é particípio no curso intermediário ou avançado. Então não vou
não vou aprofundar por que é o verbo aqui ficou, essa palavra ficou desse jeito. Vamos deixar isso para um trabalho mais para frente. Cada coisa no seu tempo. Chatata significa favorito ou favorita. E soesono é estação do tempo, é a estação. Então, a tradução para o português melhor seria: a primavera é minha estação favorita. Mas eu quis explicar aqui para vocês o que significa esse superlativo que eu falei. Então, na frase, a gente vai aprofundar depois por que a gente tem que colocar esse superlativo aqui. Então, eu já estou explicando a frase com a explicação gramatical, para quando a gente chegar na gramática, ficar bem mais claro ainda. Então, vamos prosseguir. Persono A. Mi preferas la someron, char estas varme kaj oni povas naĝi. Mi preferas la someron, char estas varme kaj oni povas naĝi. Mi preferas la someron, char estas varme kaj oni povas naĝi. Eu prefiro o verão. Então, terminou em AS o verbo preferir, seria prefere, é o verbo preferir. Terminou em AS, está no presente. Eu prefiro. Somero é verão. Somero. Tem um N, casa do acusativo, não é um verbo este, por isso que leva o acréscimo do N. Por que, char? Resposta. É calor. Lembra, é calor. Poderia ser traduzido como também porque está quente. Varme. Estar quente, calor. Se terminou em é porque é um advérbio. Se tivesse terminado em a, seria um adjetivo. Aí tudo se traduz como calor. Está, aí o verbo que ser o está quente. Está calor, é calor. E onde a gente pode nadar. Nade é o verbo nadar. Persono B. Agrable. Do desmorgam. Agrable do desmorgam. Agrable do desmorgam. Que bom a tradução literal, agradavelmente. No Esperanto, usa-se muito essa expressão para se demonstrar um contentamento pela situação. Agrable. Que bom, agradavelmente. Do, então, desmorgal. Até amanhã. Próximo item, vocabulário-chave. Vetero é tempo em relação a clima, porque tempo como minuto, segundo, é a palavra tempo mesmo. Tempo em esperanto. Mas tempo para clima, como estação do tempo, se está quente, se está frio, é vetero. Varma, quente. Malvarma, ou mal aqui que a gente estudou em outra aula. Se tem esse prefixo mal, significa, na frente de uma palavrinha, ou de um adjetivo, por exemplo, ou de outra palavra, significa que é o contrário. Então, o contrário de quente é frio. Então, malvarma é frio. Suna, ensolarado. Pluvo, chuva. Neggio, neve. Veterprognoso, previsão do tempo. Sezono, estação do tempo. Primavera, verão. Printempo, agora vem as estações. Primavera, somero, verão.
Autunno, outono, vintro, inverno e nade, verbo nadar. Até a próxima aula.